Seguidores da RDK Comunicações, estamos aqui naquele tradicional espaço das segundas-feiras, onde nós conversamos com personalidades do esporte do Vale Taquari, com o apoio de Black Sistemas de Segurança. Como todas as segundas, a gente se reúne aqui e já está pedindo, se você segue a gente, se vocês já deram um clique lá no nosso curtir, no nosso seguir, comente, compartilhe, que nós trabalhamos justamente para vocês. Hoje, o convidado especial, que tem uma história bem grande dentro do esporte regional, é Wilson Petri. Eu quero inicialmente agradecer a sua presença. Muito obrigado pelo convite. Amigos do esporte, como sempre falo, muito boa tarde, ótima semana, aproveitando esse início de semana. Obrigado pelo convite e vamos ao que interessa. Nós que agradecemos a sua presença e eu gostaria de começar que eu sei que o Petri não nasceu aqui em Lajeado, que ele veio já adolescente, adulto quase. Então eu gostaria que tu contasse, não sei se a maioria das pessoas não sabe, quem é Wilson Petri, onde ele nasceu, como é que o Wilson Petri chegou em Lajeado. Fica à vontade, a câmera é sua. Nasci em 8 de setembro de 51, portanto há 73 anos e mais um pouco. No interior do interior de Santa Cruz do Sul, na época chamado Linha Sítio, é uma localidade do distrito de Vila Teresa, que depois emancipou para Veracruz. Santa Cruzense? De nascença. Que legal. Quando fui para o exército, eu vi que o mundo era muito maior, que o horizonte era enorme em relação a ser um pequeno agricultor que eram meus pais. Naquela comunidade que era pequena, de poucos habitantes, na grande maioria de famílias alemães. E ao deixar o exército em 70, no início de 71, iniciei no comércio em Santa Cruz do Sul, numa loja agropecuária. Outro horizonte enorme, e eu era muito curioso. Se abriu ali. Eu procurei saber, ler, ouvir tudo que tinha na minha volta. E os donos da empresa eram 2 sócios, pessoas muito inteligentes da época, um ex-professor marista, inclusive, me ensinaram muito e eu aproveitei bem. 5 anos depois me enviaram a Cachoeira do Sul, iniciaram uma filial dessa empresa de Santa Cruz do Sul e 3 anos depois encerraram essa atividade, não lhes interessava mais. O foco era distribuir a Purina, na época, um dos produtos americanos na nutrição animal. Famosíssimo. Que na época surgiu e evoluiu muito e nós expandimos enormemente. Então, um ex-cliente nosso, ou cliente da época, sugeriu que ele e eu, criaríamos uma empresa para distribuir esses produtos. E o supervisor da época também, que era de Roraima, 1,50 m de altura, agrônomo, mas um entusiasta. Ele nos apoiou muito, foi uma outra escola nessa área de nutrição animal. E eu comprava produtos veterinários também, porque era uma loja agropecuária, onde um dos fornecedores era a Pfizer. Laboratórios Pfizer Limitada, medicina veterinária, que também é muito ampla, tinha e tem outros segmentos, por exemplo, a linha humana, onde é muito grande. Entre aspas, lançou o Viagra em 99, essa é a empresa, que também produziu as vacinas contra a Covid a partir de 2020. Na última visita dele em fevereiro de 80, seu Edson, agradeço até hoje, ao sair da nossa empresa, da minha loja, ele deixou um cartão de visita dele, que normalmente oferece na chegada, mas ele entregou na saída,
Se tiver interesse, liga para esse telefone e fala com o meu chefe. Escritório em Porto Alegre, fábrica em Guarulhos, São Paulo, e a empresa é mundial. Isso a Pfizer. Isso, a Pfizer. E aí o horizonte abriu de Pensei vez. vários dias, viajar, semana inteira, filha de 3 anos, mas tinha o outro lado, o salário seria muito bom. Como é hoje, um atleta de futebol parte para uma outra para ganhar muito dinheiro. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Tu já era casado, já tinha... Sim, a filha de 3 anos lá. Fui a Porto Alegre, levei algumas fotos do trabalho que eu fazia, principalmente pela Purina. O gerente se interessou, quis me contratar na hora lá em Porto Alegre, no escritório, na época na Protásio Alves. Mas eu não aceitei porque sentia aquela dificuldade de viajar, de Fuca naquela época, né? A partir de março de 80 seria. Voltei para casa, esperei 3, 4 dias, a secretária me ligou. Seu Petri, o chefe, que é o senhor. Peguei uma mochila, fui a Porto Alegre, assinamos, e a partir de 1º de março de 80 eu comecei a trabalhar para eles. Primeira viagem de Fuca já foi... Já estavas em Lajeado ou ainda Santa Cruz? Não, Cachoeira. Cachoeira do Sul. Primeira viagem eu tracei para Caxias, Lages e São Joaquim. Fazer turismo na primeira viagem, é óbvio, no meio disso tinha os clientes. Ainda de Fuca? De Fuca, sim, até... Foram 6 anos de Fuca. O gol, então, chegou em 86. Já era o nosso primeiro gol, melhorou bastante. E na época havia muitas estradas de chão ainda, né? Estradas ruins. Hoje facilitou muito e automóveis bem melhores. Mas o salário partiu simplesmente para 20 salários mínimos. Nossa. O que pude aproveitar e pagar a escola particular para meus filhos nos anos seguintes. Eu permaneci 18 anos nessa empresa. Como é que vieste parar em Lajeado? Não, por causa dessa Pfizer, o gerente me pediu. Só não pode ficar em Cachoeira porque o meu itinerário seria de Santa Cruz do Sul, Caxias, Laje e São Joaquim. Eu teria que ficar mais ou menos no meio. Ele sugeriu Lajeado ou Caxias do Sul. Lajeado, porque a mãe estava morando em Santa Cruz, minha sobrinha e minha irmã também. Então ficou muito bom. Ficou muito bom, ótimo. Arbitragem, o esporte, como entrou? Eu ia mesmo pedir, como é que o esporte entrou na vida do Petri? Como acontece em todos. Lá na comunidade, no interior, onde eu nasci em 51, lá nos meus 8, 9, 10, 12 anos, eu não tinha chance nos grupos. Eu não tinha ninguém na família que sabia o que fazer, só trabalhavam. O único esporte era tomar chimarrão, jogar boleta no pátio, coisa assim. Bem comum isso. Mas ao mesmo tempo, como eu era filho único e só tinha uma irmã, eu precisava participar dos grupos do futebol. Nós tínhamos um clube lá chamado Esporte Clube Independente, lá onde o Lajadense foi em 90 e alguma coisa, para pôr as faixas de campeão do Esporte Clube Independente quando eu era presidente. Aliás, em 83, já veio à memória. Que bacana. Em 83, quando o Gilmar Iser era o técnico aqui. E você era presidente? Lá. Presidente do Esporte lá. Clube Independente, eu morando aqui. Ah, mas tu já estava inserido, começou, não jogou bola? Não. Mas já foi para um cargo diretivo? Segundo plano. Lá começou a arbitragem. Como para ir nas outras comunidades, ia em cima de um caminhão aberto, naquele tempo. Sei bem. Reinvaldo Petri, inclusive comemos sobrenome, subiu e ia para a comunidade. Mesmo assim tinha que pagar tipo R$2 hoje para ir junto. Passagem. Mas o meu pai não tinha, não dava, ele achava que não era necessário. Mas aí tinha uma caixa chamava de caixa de massagem, era de madeira naquele tempo. Lá dentro rolava um pedaço de algodão e um frasco de éter para passar quando doía. Anestésico. Era a caixa de massagem. Para quem levava essa caixa, não precisava pagar.
chegava cedo lá no clube, pegava aquela Tu já caixa. tinha uma visão, né? Não Logo, largava, né? não largava mais aquela caixa. Fica sentado em cima dela. Para volta não tinha problema, né? E anos depois, ou dias, meses depois, naquela caixa, numa outra caixa, tinha um apito dentro daqueles de Papai Noel. Porque até hoje... Aquele que fazia aquele... Ou uma bolinha dentro que trancava. Até hoje acontece nas comunidades, quando fazem amistosos, sábados de tarde ou domingos de manhã. Árbitro é a última coisa. Aí chama o cara lá atrás da Copa. Ô, seu Zé, vem. Não, mas eu tô de chinelo. Aí o outro, não, mas eu tô de pé descalço. Não, vem assim mesmo. Eu ouvindo isso, peguei aquele apito e fui pro campo. Eu vou, com 15 anos. Isso não vai ter outro caso, né? Tu sempre no foi meio precoce. No meio dos adultos lá, que tu quer ir, agora o meu apito, vamos lá. Nunca mais parei. Chegaste a fazer depois especialização, curso? Aí só a Pfizer me ajudou, porque o escritório é em Porto Alegre, fui na federação em 80. Como posso fazer? O senhor vai esperar um curso. 82 me avisaram, vamos ter um curso. Tá bom, me inscrevi, fiz, participei. Em 83 comecei então com o futebol profissional. Isso sem ter jogado. Como é que tu, com 15 anos, quando tu foste apitar, tu assistia futebol? Tu tinha alguma noção ou tu foi só na coragem? Só ali, só de curioso. Sim. Se tivesse um impedimento meio estranho, tu ia te apertar? Ou tu já tinha esse Isso acontece até hoje, até com o VAR. A tua resposta agora foi perfeita, inclusive no fim de semana, que é o que mais se fala ultimamente. Então, né? Mas eu observava muito alguns jogos, e mais pelo ouvido, né? Porque eu ouvia rádio naquela época, todos os jogos bons a gente ouvia pela rádio, domingos e tarde. Não tinha futebol outros, a não ser Copa do Mundo, mas daí tava aquelas... os sons do rádio que sumiam e voltavam, aquelas ondas. Porque TV era lenda para nós, né? Então, voltando, eu trabalhei muito no futebol amador todos esses anos, campeonatos municipais. Eu vim para Lajeado e em 83 ainda eu criei o campeonato aqui do 7. O interno. Isso, o interno, 85, acho O que foi interno. o primeiro. O interno primeiro, quando era campo aberto ainda lá embaixo, né? Não tinha nada mais do que o campo de 11. O 7 tinha futebol 11, né? Isso, daí foi dividido e eu organizei o primeiro futebol 7, Tu sábado à tarde. Tu tinha um cargo diretivo no 7 ou... Como diretor de esportes, primeira vez. Isso, que ano é isso? Presidente, 85. Ai, tu Presidente. Quando é que tu vieste para Lajeado? 80. Ah, 80. Desculpa, isso eu não falei? É, mas eu acho que tu falaste antes, mas eu agora estou repetindo. 7 de setembro de 80. Mas tu tem uma memória em até o dia. Eu tinha comprado novo, em construção, o apartamento onde mora Jaci Preto. Olha só. Que ele comprou de nós depois. Olha só. Sim. Ele estava em construção ainda e eu vim direto para ali, um bom apartamento financiado pela Caixa e felizmente deu tudo muito certo. E a arbitragem profissional foi uma bela história e se eu tivesse joelho aos 73 anos eu estaria correndo junto. Sim, porque tu manteve a forma física sim, de quando tu era jovem, né? Eu só não tenho mais joelho. Mas, gente, eu acho que é a terceira pessoa que vem aqui recentemente, esses joelhos incomodam, né? Ou Petri, só para dizer, nós já falamos 15 minutos aqui. Esqueci de dizer, tem Elton e Giovanna nos bastidores. Eu quero agradecer Black Sistemas de Segurança e a gente já volta para o segundo tempo desse bate-papo muito legal com Wilson Petri.